Bora lá, meu povo. Eu recebi uma mensagem aqui no privado. Talvez seja a dúvida de outras pessoas também. Eu gostaria de comentar porque eu tinha feito um vídeo hoje. Eu fiquei, será que eu posto? Será que eu não posto? Resumindo, eu nem assisti esse vídeo que eu fiz hoje mais cedo para saber se eu iria postar ou não. Mas vamos lá. Eu recebi um direct, né, de um seguidor meu que ele volta e meia ele vem me cutucando com essa estratégia que diz assim, né, a mensagem que ele mandou. Essa estratégia, ou seja, a estratégia da abordagem, ela é melhor do que a do sinal. Disso não tenho dúvidas. Você deveria tentar abordar nos carros, daria certo. Vamos lá. Eu tenho um posicionamento totalmente diferente, né? Por exemplo, quando eu comecei lá no sinal, eu comecei a entender, querer entender como é que funcionava o jogo do sinal, para poder me posicionar de maneira mais eficiente possível para que minhas conversões acontecessem, certo? O que é que eu percebo? Essa ideia que ele falou de escolher um carro, abordar, né, e tá tentando vender ali, é uma ideia que dá certo, só que no contexto compatível para essa ideia. Por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: nós aqui de Recife, nós vivemos um preconceito muito grande com gente da rua, né? É um medo natural que o recifense carrega, né? Principalmente o recifense está ali, ó, na classe C, classe B, principalmente classe A, carrega, velho, esse medo, né? E ali no sinal, você está diante de todos os públicos misturados ali, do E, né, do E ao A. Então, há um receio, há um medo, né, natural de violência que a gente vive, que a gente está, digamos assim, a gente é bombardeado o tempo todo com informações de violência ocorrendo o tempo todo em Recife, né? Eu já vi situações lá em São Paulo de gente que consegue de boa, chega de forma despretensiosa no carro, abate no vidro e posso trocar uma ideia com você enquanto o sinal não abre. Top, a venda acontece. Só que ali é outra realidade, é outro povo com outra cabeça. E a gente não, a gente é muito preconceituoso, velho. Essa é a verdade. E aí, falando agora sobre a estratégia, como eu a enxergo, que é o seguinte: nessa estratégia de você abordar o carro, você vai cobrir aí um, dois, três, até acho que no máximo 5 carros por wave, né? Existe uma chance de você converter? Existe, porque você também tem ali aquele apelo, tal, você, a sua lábia, né, na verdade, a sua lábia, a sua forma de vender, pode convencer o cliente a comprar. Só que primeiro você vai ter que vender a ideia dele para ele baixar o vidro. Essa é a primeira coisa que você vai ter que vender ao cliente. A capacidade dele baixar o vidro e dar atenção enquanto o sinal não abre. E isso é muito difícil, mano. Mano, isso é difícil pra caramba, velho. Tô falando de verdade por experiência de quem vive a pista, velho. Você pode tentar. Eu quero que você tente e eu quero que você consiga, pô. Porque aí eu é que vou aprender com você, meu. Eu vou querer aprender com você. Só que, tipo, vamos lá. Tomara a Deus que eu não precise estar mais no sinal, velho. Tomara a Deus que eu não queira mais estar no sinal. Assim, que eu não precise mais estar no sinal. E é por isso que eu tô aqui, ó, ansioso para conseguir bater minhas metas e conseguir startar a ideia do carrinho. Mas vamos lá, vamos voltar para a parada. E aí é o seguinte, que foi que eu entendi? Eu entendi, velho. Quando o sinal fecha, eu estou diante de uma multidão de carros, né? Geralmente eu consigo, a minha informação, ela consegue alcançar até 50, entre 50 e 60 carros por wave. Ou seja, o sinal startou, eu entro entre os carros, ali na pista, e vou passando a minha informação para o maior número de carros possível, né? Beleza. Só que o que, é que eu percebo? Eu percebo que o meu marketing ele não está sendo eficiente porque a galera cansou, né? E eu preciso estar mudando esse marketing de tempos em tempos para que o impacto continue sendo, como é que eu posso dizer, restaurado, né? Com o impacto ele continue sendo, a experiência continue tendo o impacto, tá entendendo? Atualizado, né? Que o impacto seja atualizado. Isso é muito importante. Então, quando eu levanto a minha placa ali, eu tô passando informação para algo entre 40 e 60 carros por wave. Na minha estratégia, eu consigo cobrir até no máximo 5 carros, ou seja, eu consigo atender até no máximo 5 carros que já saibam o que querem, velho. Então, ou seja, se eu tiver numa experiência, se eu tiver vivendo uma situação onde eu consiga é, executar uma estratégia tão
eficiente, que eu, se eu levantar a minha placa, eu consigo converter, sei lá, três promos por wave, consigo atender 3 carros por wave. Ela não é mais interessante, não é mais interessante você tentar entender que qual é o marketing, qual é a informação que vai impactar aquele cliente, que vai lhe converter em vendas, do que eu estar me desgastando, primeiro no sinal, segundo psicológico, também pesa, pelo menos pra mim, pesa pra caramba. Tá abordando pra mim é muito mais cansativo do que tá com a placa no sinal, velho. Essa é a verdade. Só que, tipo, eu tô vivendo uma agonia no sinal, que mais pra frente eu falo sobre isso. E aí é o seguinte, essa é uma diferença muito grande, velho. Com certeza, existe gente lá em São Paulo que, tipo, em 3 horas faz 600 conto, velho. Que em 4 horas faz 1000 conto. Existe, velho. Existe porque os caras estão entendendo, dentro daquele contexto, dentro daquela bolha, né? Qual é a estratégia que vai ser eficiente, que vai trazer retorno. Tá entendendo? Já a minha estratégia, ela é, meu irmão, o que eu enxergo hoje? Eu enxergo que se eu não impactar o cliente, o espectador, com uma mensagem positiva que transmita confiança e desejo, eu não vou conseguir converter nada. A parada é essa, velho. E sabe qual é a parada que eu mais, tipo, eu sei que tem muita gente que sabe disso, mas eu também sei. A galera não compra trufa por querer, por vontade. É mais pelo impacto que o cara do sinal transmitiu, velho. Essa é a verdade, velho. Essa é a verdade. Só que esse cara é humano, é feito de carne e osso, e ele tá entendendo que há limitações na sua saúde, no seu psicológico, que ele não pode abusar. E essa é um papo mó sério, tá entendendo? Então, eu vejo dessa forma, velho. Eu tenho que ir lá no sinal, sempre estar executando, sempre estar trocando a estratégia e sempre estar performando de maneira que eu venha sempre atualizar o impacto no cliente. Ninguém sai de casa, bicho, para poder comprar no sinal. Ninguém. Mas você precisa... É um lance, mano. É um lance. A essência dessa parada é a atenção. Lá no sinal, a essência é a atenção. Se você consegue prender a atenção, impactar aquele cliente ao ponto que ele esqueça para onde ele está indo, muitas vezes, para onde ele está indo, o percurso dele. Se você não entender isso, você não vai vender, velho. Pelo menos aqui em Recife. Se você chegar e bater na porta, no vidro, como eu vi acontecer agora em 2025, aqui em 2025 aconteceu 2 situações. 2 pessoas que foram pro sinal tentar fazer essa estratégia que você me recomenda tanto, que é bater no vidro, ofertar o produto, o cliente nem baixa o vidro, velho. Ele nem baixa o vidro. Eu, pelo menos, eu não conheço um ambulante em Recife que consiga vender dessa forma. Se você tiver, por favor, se você, independente que você estiver assistindo aí, se você conhecer alguém que venda dessa forma, batendo no vidro, conversando e convertendo, por favor, passe para mim que eu quero saber o que é que dá certo para essa pessoa. Qual é, analisar a estratégia dela para ver se eu consigo incorporar na minha, velho. E ver se eu consigo alavancar minhas vendas. Porque eu não consigo ver, velho. Eu não consigo ver. Principalmente eu, velho. Um cara grande, barbudo, né? Chegando na porta do teu vidro, batendo. Oxe, o cara vai, tipo, vai puxar uma arma, pô. Ele vai endoidar, ele não vai baixar o vídeo de jeito nenhum, velho. Já vivi várias situações que eu digo, meu irmão, isso aqui foi preconceito, isso aqui foi racismo, sabe? Lá no sinal, bicho, eu nunca quis comentar sobre isso pra não, assim, não alimentar a vítima, tá ligado? Então, assim, se você botar as caras no sinal e tentar fazer isso, meu irmão, eu lhe apoio, eu boto muita fé de que você vai viver a experiência interessante. Mas que você vai conseguir, meu irmão, você vai ter que provar, velho. Você vai ter que provar. Eu tenho quase uma certeza de que não vai dar bom, não. Recife é uma galera muito preconceituosa, pelo menos comigo. A não ser que seja uma menina, vamos lá, vamos pegar a parada. A não ser que seja uma mulher, de preferência muito atraente, muito bonita, bem vestida, e que não passe nenhum tipo de perigo, não passe nenhuma imagem de perigo. Aí eu acho que é possível. Aí eu acho que é possível. Aí, tipo, eu não tô sendo preconceituoso, racista, não. Porque é a verdade. Vou contar pra vocês uma situação que eu vivi com uma colaboradora. Teve uma colaboradora que ela trabalhava no caixa do Atacadão. Né? E aí eu disse, ó, bora fazer um teste lá. Assim, conversa vai, conversa vem. Ela decidiu fazer um teste.
Nesse dia, bicho, eu me lembro, foi em 2021. Eu tava levando uma pizza, na moral, surreal, velho. Tava uma pizza da porra, velho. E eu fiquei até meio assim de entregar o kit a ela, a placa, com as trufas e tal, porque eu disse, bicho, eu tô apanhando tanto, ela vai apanhar de um jeito aqui que eu vou ficar com pena dela. Pra minha surpresa, bicho, pra minha surpresa. Vê só, eu em 3 horas eu não tinha feito, eu não converti de vendas o que ela converteu em uma única hora, velho. Ela entrou na pista e ela converteu 50 trufas em uma hora, velho. Eu fiquei, tá ligado? Por quê? Porque ela era mulher, porque ela não passava nenhum tipo de perigo, porque ela chamava atenção. Ela era bonita. Pra mim, e provavelmente pra você que somos homens, mais pra mim que sou homem, um pouco de cor, né? Um cara grande, né? Isso transmite uma mensagem muito mais prejudicial do que, digo assim, muito mais negativa do que positiva. E é por aí, bicho. É por aí. Eu acho que eu explorei, eu acho que eu quis, acho que eu falei tudo que eu penso sobre essa estratégia aí, velho. E assim, eu vou falar de mim agora. E eu canso muito, velho. Eu tô aqui agora. O pó, bicho. Tô aqui o pó, velho. A cabeça tá ecoando as minhas palavras que, de tanto eu abordar e contar e trufe e tome isso, velho. Tô aqui viajando, sabe? Tá aqui ecoando na minha cabeça. Eu falei, meu irmão, e eu comecei vendendo trufa dessa forma aí, abordando. Eu abordava, bicho, eu abordava. Eu não sei se você sabe disso, você que tá me assistindo. Não sei se você sabe, mas eu comecei ali na. Primeiramente no aeroporto, depois eu fui pro Derby. Do Derby, velho, eu ia pra. Entrava pela Conda Boa Vista e até a Praça do Diário, indo e voltando 10, 15 vezes, velho. Abordando todo mundo que eu via nas paradas de ônibus. Como o fluxo de gente era muito grande e eu encontrava só gente parada nas paradas, então era lá que eu abordava. Abordava pessoa por pessoa, bicho. Tinha gente que ouvia a história do lado e eu repetia o discurso pra pessoa do lado que tava ouvindo, velho. E eu fiz isso por, não me lembro assim, acho que foram uns 5 meses. Uns 4, 5 meses. Até estilar, até não sentir que minha cabeça ia estourar de tanta coisa, velho. Então, eu não me sujeitaria a isso não, velho. Não é inteligente pra mim isso. Eu só tô indo pra praia nesse momento porque o sinal ele não tá vingando, velho. O sinal ele tá muito, muito devagar. Pode escrever, meus amigos. E essa fase, janeiro, fevereiro e março, principalmente lá no sinal, é uma fase que costuma moer o cara, velho. É uma fase onde a galera vai estar viajando. Janeiro, né? Vamos falar de janeiro. Janeiro a galera tá viajando, a galera tá ausente, assim, tá tirando férias junto com as crianças. A maioria dos casos, né? Ou a galera tá terminando, ou tá pagando dívida que fez no final de ano, ou tá se preparando para o carnaval, onde a lapada vai ser maior, tá entendendo? Já saiu o IPVA, a galera tá levando um susto porque o IPVA tá mais caro que do ano passado, né? Isso também tá, isso conta bastante. Tem IPTU, tem IPVA, tem escola de menino, tem, são muitas coisas, velho. E lá no sinal os meses, digo assim, os 3 ou 4 primeiros meses que eu mais sofro. É uma luta pra empatar. É por aí, velho. É uma luta pra empatar. E o dia de hoje eu fui pro sinal, eu fui pra praia e comecei a abordar e fiquei lembrando daquela época que eu estilei, velho. Daquela época que eu estilei, bicho, de tanto abordar, de tanto tentar vender trufa por trufa. Hoje a minha cabeça está voltada para negócios escaláveis. Hoje eu penso em escalabilidade. Hoje eu penso em como é que eu posso transformar a minha mola num negócio, num empreendimento, numa empresa onde eu possa escalar através das pessoas. Onde as pessoas vão ganhar junto comigo, velho. Onde as pessoas vão crescer junto comigo. Tá entendendo? Isso é minha ambição, velho. A minha ambição tá aí. A minha ambição tá em construir uma empresa
que gere alforria não só para mim, mas para todo mundo que tá dentro dela. Uma segurança, sabe? E é por aí, velho. É por aí. A ideia do carrinho, mas no próximo vídeo eu falo sobre o carrinho. Mas eu tô me sentindo muito cansado, velho. Mas assim, se for preciso, se é preciso passar por tudo isso, eu vou passar para poder me alforriar do sinal. Deve ter gente que provavelmente não entende por que Ricardo quer sair de uma coisa que já tá certa para ele. Que, meu irmão, a saúde começa a cobrar. Isso aqui começa a cobrar. Né? Isso aqui reflete no corpo, né? Todo o corpo. E, velho, eu não. Essa onda de trabalhar e colher do suor do rosto é um negócio pesado, é um negócio muito, muito pesado, velho. Eu vejo hoje, eu já tenho 6 ideias escaláveis para executar com a Cris Colati. E a primeira vai ser a da minha loja móvel, velho, do meu carrinho. E eu tenho uma visão para ele de negócio muito incrível que de fato vai viralizar, velho. Vai viralizar ao ponto de televisão procurar o cara para poder gravar matéria. Vai ser um negócio massa, velho. Massa. E eu tenho certeza que não vou demorar muito para poder startar um segundo carrinho. E quando eu estiver no processo, no meio do processo de dizer tá na hora de um segundo carrinho, aí eu faço minha despedida do sinal, velho. Aí pra mim não vai ter mais sentido algum estar no sinal, porque não vai compensar. Cara, eu olho para a ideia do carrinho, vejo as métricas, eu faço comparações, eu vejo as referências, eu fico, meu irmão, se eu não fizer eu tô calculando entre algo 3 a 5 vezes o que eu costumo fazer nos melhores dias do sinal, velho. E aí, eu tô mentalizando, eu tô vendo a possibilidade, eu tô enxergando com o pé no chão a possibilidade de ver um faturamento que cubra de 3 a 5 vezes o faturamento nos melhores dias do sinal, velho. Não tem como o cara não sonhar com isso. Não tem como o cara ver uma ideia dessa e tipo, não, eu vou ficar onde eu tô. Não tem como, mano. Não tem como. Principalmente se você tem sonhos, velho. Eu sou doido pra meu irmão. Eu moro de aluguel, velho. Eu não tenho um carro, nem carteira de motorista. Eu vou tirar hoje, esse ano, minha carteira de motorista. Sabe? E eu tenho fé em Deus agora, assim, ficou mais vivo a questão do meu irmão, eu vou conseguir, velho. Ficou muito, muito mais real pra mim. Está saindo da ideia de sonho para se tornar uma realidade. Quando esse carrinho for startado. E pode crer, meu irmão, eu vou apertar o all-in, né, nesse carrinho. Eu vou executar todas as estratégias, eu vou encontrar todos os enigmas, eu vou desvendar todos os enigmas que vão me fazer vender pelo carrinho, velho. E no carrinho eu não vou ter esforço, eu não vou nem suar. Eu não vou nem suar, velho. Talvez no início eu sue na produção, mas nas vendas, velho, elas vão vender sozinho. Vai se vender só, meu irmão. Vai se vender sozinho, pô. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Mas por hoje é só. Valeu, meu povo. Tamo junto.